Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta sexta edição do Congresso de TI. Meu nome é Renato Groff e vou estar iniciando agora a minha apresentação sobre os novos recursos do C# 7.0. Aqui nesse slide temos um breve resumo da minha atuação profissional. Atualmente eu sou Microsoft MVP, participo também do programa MTAC, Multiplataforma Technical Audience Contributor. Esses dois reconhecimentos se devem à minha atuação junto à comunidade técnica Microsoft. Tenho também mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia da informação, mais precisamente no desenvolvimento de softwares. Sou também autor técnico e palestrante, participando com apresentações em diversos eventos de tecnologia gratuitos e pagos pelo estado de São Paulo. Aqui vocês têm os meus contatos, meu Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub, minha conta do Medium também, onde venho publicando artigos regularmente, e também o meu site renatogroff.net. Vocês têm aqui também os endereços do canal .NET no Facebook e no YouTube. O canal .NET é uma iniciativa que eu mantenho juntamente com dois amigos, os MVPs Joel Rodrigues e André Seco, e através do qual nós estamos quase que semanalmente realizando eventos online gratuitos sobre tecnologias Microsoft, principalmente .NET e Azure. Então fica aí o convite para que vocês acompanhem, se inscrevam no canal e tenham acesso a tudo que vem sendo produzido por nós, sendo que qualquer evento, a gravação fica disponibilizada ao final e pode estar sendo assistida depois. Temos aqui a agenda do que será abordado ao longo desta apresentação. Então eu vou discutir um pouco sobre a evolução recente do .NET Framework da linguagem C# e finalmente apresentar os novos recursos que integram a versão 7.0 do C#. E falando agora um pouco sobre a evolução recente do .NET Framework e da linguagem C#, seria bom recapitularmos alguns pontos. A plataforma .NET em si, ela foi desenvolvida pela Microsoft, teve a sua primeira versão estável lançada ainda no ano de 2002, então já são mais de 15 anos de existência desta tecnologia, e hoje está presente em soluções web, mobile, cloud, sistemas voltados a desktop, IoT, internet das coisas, jogos, bots, enfim, um grande universo de possibilidades existe para a implementação de soluções empregando o .NET. O C# também foi desenvolvido pela Microsoft, é uma linguagem que surgiu ainda no ano de 2000 e que atualmente é a mais popular dentro da plataforma .NET. Todos os novos desenvolvimentos, por exemplo o .NET Core, que vem sido bastante destacado dentro da comunidade, sempre esta linguagem é a primeira a ser suportada por tecnologias que estão surgindo no mundo .NET. Em junho de 2013 tivemos o lançamento do C# 5.0, ele acompanhou o Framework 4.5 e integrava inicialmente o Visual Studio 2012 e 2013. Como novos recursos tivemos o suporte Async Await e Color Information. Essa parte de Async Await realmente foi um grande marco dentro da plataforma .NET, já que levou o desenvolvimento de soluções empregando conceitos de paralelismo e programação assíncrona a um novo patamar.
Em julho de 2015 tivemos o lançamento do C Sharp 6.0. Ele veio juntamente com a versão 4.6 do .NET Framework e integrava inicialmente o Visual Studio 2015. A grande novidade dentro deste lançamento foi o novo compilador da plataforma .NET, o Roslyn, que é agora um projeto aberto, open source, hospedado no GitHub e através do qual a comunidade pode opinar e estar participando e interagindo com o time de produto. Além do Roslyn, temos como novidades envolvendo o C Sharp 6.0 a presença de funcionalidades como String Interpolation, Null Conditional Operator, Exception Filters, Expression Body Members, Auto Property Initializers, Using Static, chamadas assíncronas em blocos catch e finally, então estendendo o suporte para a programação assíncrona, operador nameOff, a possibilidade de inicializar propriedades somente leitura a partir de um construtor e uma nova forma de inicialização de instâncias de dicionários. E é importante também destacarmos o surgimento do .NET Core. O .NET Core teve seu desenvolvimento iniciado ainda em 2014. O lançamento da primeira versão RTM, a versão 1.0, aconteceu em julho de 2016. Junto com o .NET Core temos o ASP.NET Core, que é a nova versão da plataforma de desenvolvimento web da Microsoft. O grande destaque destas duas tecnologias são que o fato de ambas serem multiplataforma, ou seja, além do desenvolvimento em Windows, temos agora também a possibilidade de implementação de soluções em Linux e Mac. O .NET Core é open source, está hospedado no GitHub e encontra-se atualmente na versão 2.0, que foi lançada recentemente durante o mês de agosto agora de 2017. Para o desenvolvimento de aplicações baseadas em .NET Core, temos o suporte de diversas ferramentas Microsoft. A primeira delas seria a IDE para o Windows, o Visual Studio 2017, que atualmente encontra-se no update 15.3. Além disso, temos como possibilidade o Visual Studio Code, que na verdade não é uma IDE, mas sim um editor de texto, só que com suporte não apenas para ambientes Windows, mas também Linux e Mac. O Visual Studio Code tem sido utilizado não apenas para desenvolvimento baseado em .NET Core, mas também por desenvolvedores de outras plataformas como Node, Ruby, Python, desenvolvedores front-end que atuam bastante com Angular, o React e assim por diante. Então é uma solução bastante flexível. E temos ainda também o Visual Studio for Mac. Ele surgiu a partir do Xamarin Studio e é uma possibilidade de IDE Microsoft dentro do universo Apple para desenvolvedores que contem com equipamentos da linha Macintosh. Com o .NET Core temos diversos tipos de aplicações que podem ser implementadas, aplicações ASP.NET Core do tipo MVC ou mesmo Razor Pages, que é um novo modelo que integra o ASP.NET Core 2.0. Podemos também desenvolver Web APIs com o ASP.NET Core, ou seja, APIs REST que serão consumidas a partir de sites ou mesmo apps desenvolvidas para dispositivos móveis.
Temos aplicações console também, então muitas vezes precisamos implementar algum processo, isso pode ser feito a partir de uma console application. Desenvolvimento também de bibliotecas, no caso packages, que serão consumidas por outras aplicações, e também projetos de testes baseados em frameworks como MS Test e XUnit. Quanto ao futuro do .NET Core, é importante destacar também a iniciativa chamada de .NET Standard. O que seria basicamente o .NET Standard? O .NET Standard seria uma padronização para o desenvolvimento de bibliotecas básicas. Então, a ideia é que uma mesma biblioteca seja compatível com o .NET Framework, conhecido também como .NET Full, seja compatível ainda com .NET Core e com Xamarin. Então, ao invés da existência de 3 projetos com versões específicas para cada um desses runtimes, nós temos uma única biblioteca que atende a uma demanda específica e que pode ser utilizada ao longo desses 3 ambientes sem maiores transtornos. Isso facilitará não apenas o trabalho de evolução da plataforma .NET por parte da própria Microsoft, como também abrirá oportunidades para que desenvolvedores implementem soluções que possam ser reutilizadas em ambientes baseados no .NET Full, no .NET Core, que é multiplataforma, ou ainda desenvolvimento mobile com Xamarin. E algumas considerações sobre o .NET Core devem ser levadas em conta antes do desenvolvimento de novos projetos baseados nessa tecnologia. Muitos frameworks populares ainda não contam com uma versão estável para o .NET Core. Bons exemplos disso são frameworks como NHibernate para acesso a dados, que é um ORM bastante conhecido, e o Selenium, que é um framework para testes de interfaces web. Além disso, é importante que não se confunda o .NET Core com aquilo que é conhecido como .NET Full e que vai até a versão 4.6 e 4.7 do .NET Framework. O .NET Full o uso dele está restrito a ambientes Windows, né? Então não seria a solução mais adequada para utilização de aplicações, caso nossa ideia seja o desenvolvimento multiplataforma e até mesmo utilizando containers Docker. É bom destacar ainda que as versões mais recentes da linguagem C#, como o C# 7.0, trabalham sem maiores dificuldades com o .NET Core. E falando agora sobre o C# 7.0, esta versão da linguagem C# foi apresentada primeiramente durante o Build 2016, em março do ano passado. O Build é o evento anual voltado a tecnologias de desenvolvimento Microsoft. Já no mês de março deste ano de 2017, a versão 7.0 foi lançada oficialmente. Isso aconteceu juntamente com a disponibilização oficial do Visual Studio 2017. Iniciando agora as demonstrações, temos aqui o primeiro recurso, Binary Literals. Eu estou aqui agora no Visual Studio 2017 com o update 15.3 que saiu recentemente agora em agosto, devidamente instalado, e este primeiro exemplo traz uma demonstração de utilização dos Binary Literals. O que seria isso basicamente? Seria uma forma que nós temos de representar valores binários que
por consequência, serão convertidos para inteiros. Então, eu tenho aqui duas constantes, a primeira representando a letra Y na tabela ASCII e a segunda representando a letra Z. Esses valores equivalem em ASCII a 89,90. E nós temos aqui as representações, ambas nós notamos que são valores binários, com um pequeno detalhe. Nos dois casos, eles se iniciam por 0 e a letra B, que pode ser minúscula ou maiúscula, e o restante uma representação no padrão binário. Então, antes nós não tínhamos esse tipo de representação no C#, havia suporte para hexadecimal, que era 0x alguma coisa, e agora foi estendido esse tipo de suporte com a representação de valores binários que, durante a execução de uma aplicação, serão convertidos daí para o equivalente no formato numérico escolhido na declaração de uma variável, constante, propriedade e assim por diante. Eu vou executar essa aplicação, a ideia é que apareçam os valores 89 e 90, então vamos checar aqui. Já está aparecendo aqui o console, como eu falei, o valor correspondente a y será 89 e o valor correspondente ao caractere Z 90, que equivalem a essas representações que nós fizemos com binários. É um recurso bastante simples, mas de repente se você precisa fazer alguma manipulação, muitas vezes algo que envolva interação com hardware, alguma aplicação de IoT, acaba ajudando bastante. E o próximo recurso são os Digit Separators. Então, voltando aqui ao Visual Studio 2017, temos um novo exemplo agora de utilização desse recurso conhecido como Digit Separators. Na prática, nada mais seria do que inserir o caractere underline em representações numéricas. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui uma constante representando um valor binário, uma segunda constante representando um valor hexadecimal. Eu posso inserir esse caractere em qualquer posição de uma representação numérica. Tenho aqui um valor inteiro, que se refere à população estimada do Brasil. Eu utilizei isto como se fosse um separador de milhar. Claro, eu não posso utilizar a notação brasileira, que seria ponto, já que isso seria compreendido como separador de milhar, que é o padrão utilizado pelo C#. Posso utilizar esse recurso também com valores de ponto flutuante, aqui no caso um double. E ao executar essa aplicação, notem que eu não fiz nenhuma formatação especial para exibição dos valores. O underline será ignorado e segue a regra daí que está no nosso código de utilizar algum formato ou mesmo simplesmente efetuar o print deste número sem qualquer máscara sendo aplicada. Então eu vou executar aqui essa aplicação para nós vermos. Está aqui, ó, 89, 90, população do Brasil, renda per capita. O underline, então, na verdade, ele foi utilizado apenas para efeitos de melhorar a legibilidade do nosso código. Vamos agora às local functions. Aqui dentro do Visual Studio 2017 temos um primeiro exemplo de utilização de uma local function. Declaramos dentro do método main uma função chamada exibir horário atual, que é justamente um exemplo de utilização de local function. Esta função segue o padrão normal para a implementação de um método. A única diferença é que ela estará inserida dentro de um outro método, aqui no caso main, e ao longo desse método main eu invoco duas vezes esta local function. Eu vou executar esta aplicação de exemplo para vocês verem o resultado. A ideia é que essa local function exiba o horário atual formatado através de uma mensagem
conforme vocês podem observar aqui. E, como eu já falei, esta mensagem aparecerá 2 vezes para nós. Deixa eu rodar aqui a aplicação. Então, foi exibido uma primeira vez, está esperando alguns segundos, uma segunda vez e, basicamente, este era o primeiro exemplo que eu queria apresentar para vocês sobre esse novo recurso do C# 7.0. Aqui temos um segundo exemplo de utilização de uma local function. Foi criada aqui uma função dentro do método main chamada inverter. Ela receberá uma string, fará o reverse dessa string e transformará isso para uma outra sequência de texto. Então podemos observar aqui destacado, estou utilizando 2 vezes esta função. Deixo eu executar esse exemplo para vocês verem. Então está aqui o resultado, as 2 sequências de texto invertidas. E eu tenho ainda a possibilidade de declarar esta local function utilizando uma expressão lambda. Então notem aqui, eu tenho o método inverter, o sinal de igual e maior, recebendo o parâmetro, e como ela era formada por uma única instrução, retornando uma string, eu transformei isto numa expressão lambda. Então é uma segunda maneira que eu tenho para declarar uma local function, e que em casos nos quais estruturas desse tipo contem com uma codificação mais simples, eu posso fazer uso então de uma expressão lambda, economizando daí código na implementação desse tipo de funcionalidade. Executando novamente essa função, essa aplicação, na verdade, está aqui o resultado, o mesmo já demonstrado anteriormente. Então é uma outra maneira que nós temos para implementar uma local function. Vamos agora às Alt Variables. Então aqui no Visual Studio 2017 temos este método chamado calcular dias vividos. Ele faz uso do método tryParse, disponibilizado pelo tipo datetime. A ideia é receber uma data, no caso aqui estará no formato de uma string, e convertê-la para datetime. Notem que eu tenho aqui a variável datanask, que foi declarada inicialmente, e repasso ela com um parâmetro, marcando ela com o operador alt, já que será um parâmetro de saída. Ele será processado dentro de tryparse e devolvido para uso posterior. Isso já vem desde as primeiras versões da linguagem C#, e agora com o C# 7.0 teremos novas possibilidades de declaração deste tipo de construção, sempre com a ideia de simplificar o processo de codificação. Eu vou executar essa aplicação para vocês verem. Primeiramente eu passo uma data válida, depois eu forço um erro e por último uma outra data válida. E aqui dentro do método, além de fazer a conversão da data, será feito daí um cálculo de maneira a determinar quantos dias uma pessoa que possua esta data de nascimento viveu. Então vamos executar aqui esse exemplo para vocês verem. Deixa eu ampliar aqui, facilitando a visualização. Então temos aqui a data atual, data de nascimento, quantidade de dias vividos, alguém que nasceu recentemente. O segundo exemplo, uma data inválida, então foi acusado erro. E no terceiro exemplo aqui, alguém que já tem um pouco mais de idade, no caso 27 anos. Beleza, bem tranquilo, como já falei, é algo que quem está habituado com C# em algum momento já fez, independente da versão da linguagem.
Com o C Sharp 7 nós podemos substituir esta construção por algo mais simples. Então notem aqui, a variável foi declarada ao se passar parâmetro. Então isso é um exemplo de Out Variable. Eu não precisei utilizar duas linhas de código para essa implementação, simplesmente fiz isto ao se invocar o método declarando, no caso, a variável que será recebida pelo processamento do mesmo. Vou executar esse exemplo para vocês verem, bastante simples também. O resultado será o mesmo. Então temos aqui o mesmo resultado do exemplo anterior. E como eu falei, é uma maneira mais enxuta que nós temos para a utilização de parâmetros quando for necessário se empregar o operador OUT. Temos uma segunda possibilidade de declaração de Out Variable, que seria baseada em inferência de tipos. Então notem como estava antes. Eu substituo aqui o código. Então, ao invés de declarar especificamente o tipo datetime, posso utilizar a palavra-chave var e, via inferência de tipos, ele conseguirá compreender que estamos aqui manipulando uma variável do tipo datetime. Vou executar novamente o exemplo para vocês verem. O resultado final permanecerá inalterado, mas é outra forma que temos de se empregar este novo recurso conhecido como Out Variables. Então está aqui o resultado da nossa aplicação. E como eu já falei, o código ficou ainda mais simples, já que não precisamos especificar de forma explícita o tipo da variável a ser criada. Temos ainda mais uma possibilidade de uso de Out Variables. Aqui temos um segundo exemplo no Visual Studio 2017, um método que efetua a validação de valores inteiros, receberá uma string e fará a conversão. Notem que a variável valor é apenas utilizada para efeitos de validação. O valor associado a esta referência não é utilizado posteriormente. Então, o que poderíamos fazer para simplificar esse exemplo de codificação em que a variável que é associada ao operador OUT não é utilizada mais? Isso acontece apenas para que se consiga invocar o método que fará a conversão, aqui no caso try_parse. Eu posso substituir essas duas linhas de código por esse trecho. Então eu marquei aqui com Alt e ao invés de declarar uma variável, eu coloquei aqui o caractere underline. Isso é chamado de discard e significa que a variável em questão não será associada a uma referência. O valor da mesma será descartado. Isso está apenas sendo feito para que se consiga invocar o método try_parse. Então eu vou executar esta aplicação para vocês verem. Aqui ele faz daí as validações e como eu já falei, este terceiro modo de uso de uma Out Variable, no caso com o operador discard, acaba também simplificando o nosso trabalho de codificação. Claro, tudo que eu falei aqui de Out Variables, a forma antiga de se declarar, em que especificamos antes uma variável, depois repassamos ela com Alt, ainda continua válida, muito embora temos agora a possibilidade de simplificar bastante este processo. Outro recurso bastante interessante agora, Pattern Matching.
Então estou aqui novamente no Visual Studio 2017. Temos aqui este método exibir informações cotação. Ele faz uso de duas classes, cotação dólar, cotação euro. Receberá uma instância do tipo cotação, que é o supertipo do qual cotação dólar e cotação euro derivam. Vou mostrar aqui a implementação dessas classes para vocês. Então, a classe abstrata cotação, com as propriedades comuns, os dois tipos mais específicos. Cotação dólar daí com propriedades de valor comercial e valor turismo, e cotação euro com valor cotação, além das propriedades que já vêm do tipo cotação. Beleza. Aqui então, se vocês observarem, eu estou fazendo uma série de checagens, determinando se o tipo informado é cotação dólar ou cotação euro. Caso corresponda a algum desses tipos, eu faço um typecast aqui, a fim de recuperar uma propriedade específica. Isso já é uma implementação que vem desde as primeiras versões da linguagem C#, e com o recurso de Pattern Matching eu consigo agora simplificar esse processo. Então deixo substituir esse trecho de código por isso daqui. Então notem o seguinte, eu no próprio if, na validação, né, na condição que determina se é cotação dólar ou cotação euro, eu já tenho condição de especificar a variável que receberá isso, aqui no primeiro exemplo dólar, no segundo euro, e trabalhar dentro do if com essa referência que foi gerada caso a condição seja atendida. Então, um código bem mais enxuto e que simplifica bastante o trabalho do desenvolvedor. Aqui embaixo eu tenho um segundo exemplo de Pattern Matching. Eu consigo utilizar esta nova funcionalidade com o switch. Então notem que nos meus diversos cases eu já especifiquei uma variável e ainda tenho a possibilidade, isso não é obrigatório, mas é possível, de especificar condições com a cláusula when. Então é uma nova possibilidade que o C# 7 oferece para nós e bastante simples. Eu vou executar aqui esse exemplo para vocês verem, é bastante tranquilo. E temos aqui o resultado. Ref returns. Esse conceito de ref returns é bastante parecido com a ideia de ponteiros que vinha do C++. Então, aqui temos um exemplo disso. Eu vou retornar o valor que está vinculado ao atributo contador nesta classe chamada classe exemplo, utilizando a palavra-chave ref. Então notem aqui, tanto no return quanto aqui na declaração do método, foi empregada esta palavra-chave. Daí eu tenho a classe program consumindo classe exemplo. Então inicialmente eu instancio esta classe, invoco o método incrementar, que simplesmente fará o incremento desse contador, acrescentando 1. Exibo daí o valor, como será inicializado com 0 e incrementado com 1, a ideia é que apareça 1 aqui. Em seguida eu obtenho o contador via ref returns. Incremento, então, ao fazer isso, por mais que eu tenha aqui uma variável local, ela apontará para este atributo de classe exemplo. O valor será 2 e ao acionar novamente obter valor contador,
ele retornará o que está associado ao atributo contador e o esperado é que o resultado disto seja 2. Então, é um recurso próximo do que tínhamos em C++, tende a não ser tão utilizado no dia a dia, mas é mais uma possibilidade que o C Sharp 7 oferece para nós. Então, vamos executar aqui o exemplo. Eu instancio classe exemplo, peço para efetuar o incremento. Então, a partir desse momento, o valor será 1. Prossigo, exibo daí o valor do contador, que é 1. Obtenho daí esse contador via referência. Incremento o mesmo, então aqui a variável local, o valor dela é 2. E ao invocar novamente obter valor contador, como eu já falei, o valor esperado será 2. E aqui finalmente encerro a execução da aplicação. Notem, apareceu aqui 1 e 2. Agora vamos falar sobre tuplas, que são outro recurso que recebeu bastante destaque quando do lançamento do C Sharp 7.0. Para utilizar tuplas com C Sharp 7.0, precisarei adicionar o package System Value Tuple nas minhas aplicações. Uma tupla, na verdade, é um agrupamento de valores, pode ser um valor, 2 valores, 3 valores e assim por diante. Uma confusão que o pessoal muitas vezes faz é que uma tupla é formada por 2 valores. Isso se deve ao fato de muitos dos exemplos disponíveis na internet adotarem essa prática. Na verdade, você pode ter N valores e esse tipo de recurso dispensa a necessidade de criação de classes quando precisamos retornar um valor, um conjunto de valores de um ponto a outro de uma aplicação, ou ainda de construções como objetos anônimos, já que a gente fica restrito ao escopo de criação daquela instância anônima, ou mesmo de um objeto dinâmico que tende a oferecer uma menor performance na manipulação de informações. Então, deixo ir ao exemplo. Aqui temos um primeiro exemplo de declaração de tuplas. Nós especificamos os tipos que compõem a tupla entre parênteses. Aqui utilizei ambos int, poderiam ser outras possibilidades como int, string ou diferentes tipos de objetos. Indiquei aqui os valores e como eu não especifiquei um nome para esses valores, eles seguem um padrão item número. Então temos aqui item 1 e item 2. Aqui já tem um exemplo de tupla formada por 3 valores. Notem item 1, item 2, item 3. E um terceiro exemplo aqui de tupla, em que eu nomeei o primeiro item como latitude e a segunda propriedade como longitude. O importante é que o próprio IntelliSense do Visual Studio tem suporte, então notem aqui, ó, item 1, item 2 e item 3. E no caso dessa tupla que teve suas propriedades devidamente nomeadas, latitude e longitude como opções disponíveis. Eu vou executar essa aplicação para vocês observarem o resultado. Então, todo o suporte debug também está presente. Nós conseguimos analisar daí o conteúdo de uma tupla. No caso, coordenadas. Consigo checar daí os valores associados a cada propriedade. E aqui, terminando a execução, temos
o resultado da nossa aplicação. Temos aqui um segundo exemplo de utilização de tuplas. Vocês podem observar o método converter temperaturas. Ele receberá uma temperatura em Fahrenheit, que é uma escala bastante utilizada em países de língua inglesa. Fará as conversões para as escalas Celsius, que é a mais utilizada aqui no Brasil, e Kelvin, bastante utilizada na física, e retornará como resultado uma tupla em que podemos observar as propriedades temp Fahrenheit, temp Celsius e temp Kelvin. Aqui no método main, daí a tupla está sendo consumida. Então eu vou executar esse exemplo e abordar cada trecho em maiores detalhes. Então aqui primeiramente eu converto uma temperatura e tenho acesso daí às diferentes propriedades da tupla, como eu já falei, há inclusive o suporte ao IntelliSense. Este segundo exemplo já utiliza o conceito de desconstrução, em que eu declaro variáveis para consumir as diferentes partes de uma tupla. Então notem aqui o resultado Fahrenheit, Celsius e Kelvin. E aqui embaixo já estou utilizando daí essas variáveis. E por último, eu tenho a possibilidade ainda de ignorar valores utilizando o underline, operador discard, que a gente já viu antes com alt variables. Então, como eu já tenho a temperatura Celsius, eu simplesmente ignoro essa parte da tupla e consumo daí os dados relativos a temperaturas em Celsius e a escala Kelvin. Concluindo aqui, temos o resultado da execução da nossa aplicação. Então, tuplas são um recurso relativamente simples, mas que podem contribuir bastante para uma economia de código, já que contribuem para se evitar a explosão no número de classes nos nossos projetos. Vamos ver agora a classe ValueTask. Então aqui no Visual Studio 2017 temos um exemplo de uso da classe Task. O que aconteceria nessa situação? Nós temos aqui um valor que é calculado num primeiro momento, o tempo de espera inicial, e isso é armazenado para uso posterior. Só que por utilizarmos a classe task, há toda uma alocação de memória, há um consumo de recursos, e no caso de uso desse método espera aleatória duas vezes, teríamos todo um consumo então de recursos de processamento por conta de se empregar este tipo. O C# 7.0 traz uma nova classe chamada ValueTask, que permite que utilizemos então valores cacheados com uma melhor performance, havendo uma utilização mais racional de recursos quando um determinado tipo de processamento já foi realizado e precisamos apenas retornar de forma rápida um valor pré-processado. Então vou substituir aqui essa assinatura com a classe task por ValueTask, praticamente igual. Então, vocês podem ver aqui, varia bem pouco. Vou executar esta aplicação de testes. Então eu aciono aqui a execução. Está criando a primeira task utilizando o ValueTask. A segunda task, temos aqui o resultado. Temos também novos Expression Body Members.
Aqui no Visual Studio 2017 eu tenho um primeiro exemplo em que vou demonstrar os novos Expression Body Members. O que seriam essas estruturas? Elas surgiram com o C# 6.0 e permitem que nós declaremos construções de código através de expressões lambda. No caso do C# 7.0, temos agora a possibilidade de declarar construtores e destrutores empregando expressões lambda. Então, nesse caso aqui que temos um construtor para esta classe carga dados e o seu destrutor, uma estrutura bastante simples cada uma delas, né? Com apenas uma linha de código eu posso substituir por isto. Então, utilizei uma expressão lambda em ambos os casos e obtive um código bem mais enxuto. Temos aqui um segundo exemplo com os novos Expression Body Members. Agora temos também a possibilidade de declarar propriedades que tenham get, set com expressões lambda. Então, tomando aqui como exemplo a propriedade valor, eu posso substituir o código por isto. Então, notem aqui a expressão lambda para o get e o set e o restante da classe program, no caso, que utiliza a instância deste tipo cotação, que eu efetuei uma modificação, permanece inalterado. Então é uma maneira mais enxuta que temos para a declaração de propriedades. Deixa eu executar aqui esse exemplo para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Está aqui o resultado. Fizemos aqui operações envolvendo set e get e funcionou normalmente com as expressões lambda. E para finalizar, vamos falar agora sobre as throw expressions. Aqui no Visual Studio 2017 temos um exemplo de uma classe chamada temperatura. Ela conta com um atributo privado chamado Celsius, uma propriedade também chamada Celsius, que retornará o valor associado a este atributo privado. Já na seção get temos aqui uma validação. Caso a temperatura seja maior ou igual a menos 273,15, haverá a associação do valor ao atributo privado Celsius. Caso contrário, uma exceção será gerada. Esse valor de menos 273,15 equivale ao zero absoluto, ou seja, do ponto de vista da física, não há temperatura menor do que este valor. Temos ainda aqui uma propriedade chamada Fahrenheit que converterá o valor associado ao atributo privado Celsius para o equivalente nessa escala bastante utilizada em países de língua inglesa. E aqui na classe Program estamos criando uma nova instância da classe Temperatura, associando primeiramente o valor 0, então esta primeira ação deverá passar sem ocorrência de problemas, e esta segunda atribuição espera-se que seja gerada uma exceção, já que o valor de menos 300 é inválido dentro da escala Celsius. Vamos executar agora a aplicação. Então eu instancio aqui a classe temperatura. Próximo passo, atribuo o valor 0. Então, se observarmos aqui, ele fará essa checagem. Como não há problemas de validação, a atribuição desse valor. E no segundo caso, o que acontecerá? Será inválida esta condição e uma exceção será gerada, indicando que a temperatura é inválida. Esse código que eu mostrei até esse ponto funciona praticamente com qualquer versão da linguagem C#, não há nenhuma novidade aqui.
Retornando aqui à classe temperatura, eu posso substituir essa implementação que nós temos aqui pelo seguinte. Deixa eu trocar aqui. Então, eu estou ainda utilizando o atributo Celsius para a propriedade também chamada Celsius, só que agora eu tenho aqui o uso do operador ternário, tenho uma validação aqui, então eu checo se o value é maior ou igual a menos 273.15, caso mesmo não seja, eu disparo aqui uma exceção como segundo termo desta operação ternária. Então antes eu era obrigado a utilizar a estrutura condicional if, já que a exceção não é do mesmo tipo dessa propriedade, no caso double. Agora eu tenho a opção então de, utilizando o operador ternário, ou retornar um valor que é do mesmo tipo de um atributo ou variável ou propriedade, ou então gerar uma exceção indicando que uma pré-condição esperada não é válida. Eu vou colocar aqui um breakpoint para nós vermos a execução desse bloco de código, executando novamente aqui a nossa aplicação de testes. O primeiro caso passará sem problemas. Já a segunda atribuição, a exceção será gerada, já que menos 300 é um valor inválido do ponto de vista físico para a escala Celsius. Eu tenho ainda a possibilidade de simplificar a implementação da minha propriedade Celsius. Eu vou substituir esse trecho de código e notem que tanto a seção get quanto a seção set foram declaradas utilizando uma expressão lambda. Aqui eu ainda tenho uma throw expression, mas o código ficou bem mais enxuto ao fazer uso de declarações lambda na codificação da minha propriedade. E o funcionamento continua o mesmo. Deixa eu colocar aqui um breakpoint, executar aqui a aplicação de testes, atribuo aqui o valor 0, ele passará sem maiores problemas e ao fazer a atribuição de menos 300, a exceção será gerada, já que se trata de uma situação inválida. No link que está aparecendo nesse slide, vocês terão acesso às diversas fontes utilizadas ao longo desta apresentação. Então, é um repositório do GitHub, vocês podem baixar livremente esta solução com diversos exemplos de uso do C# 7.0, então sintam-se à vontade para utilizar esse material de apoio e aprender mais sobre os novos recursos que eu abordei ao longo desta palestra. E gostaria de deixar aqui, para finalizar, meu muito obrigado a todos vocês que assistiram a minha apresentação sobre C# 7.0 e também ao pessoal da organização do Congresso de TI, principalmente o Rafael Libânio, pela oportunidade novamente em participar deste grande evento, e até a próxima, pessoal.